Oi gente, meu nome é Wendy e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu perguntei lá no Instagram esses dias se as pessoas estariam interessadas se eu conversasse algumas tretas que já aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos. E muita gente votou enfim, então eu resolvi fazer esse vídeo. E eu vou aproveitar que essa história é bem recente e que eu lembro bastante detalhes e eu vou contar pra vocês. Aconteceu, na verdade, mês passado. Começa assim, a gente invadiu uma casa aqui nos Estados Unidos, eu e meu marido, e o cara chamou a polícia. Mas antes de vocês ficarem achando que a gente foi errado de ter invadido uma casa, não foi bem assim, é nosso trabalho. Nosso trabalho não é invadir casas, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente trabalha com casas, a gente compra casas, reforma e vende por mais caro. Isso que eu, o Miguel, o irmão do Jones e a mulher do Jones, ou mulher do Jones, não, a irmã do Jones fazemos. A gente faz isso por mais de 2 anos e a família do Jones faz mais por, tipo, muito tempo atrás. E essa casa a gente pegou num leilão. Um leilão do banco, né? Na verdade, quase todas as casas que a gente pega são leiloadas pelo banco. O que é que acontece com uma casa e a leilão? Os donos da casa, os ex-donos, eles não pagam pela casa. Eles moram lá e não pagam pela casa pro banco. E o banco vai, pega a casa de volta, manda eles embora, despeja eles. Acho que vocês já viram isso acontecer em filmes. Então, o banco despeja eles e aí o banco pega a casa e vende para outras pessoas. E no caso, o irmão Jones compra casas assim. O que às vezes é um pouco chato e triste, porque tem famílias lá que não conseguiram pagar pela casa, eles têm que sair, têm que voltar a morar de aluguel e tal, essas coisas, né? E às vezes eu sinto muito culpada, né, por causa dessas pessoas, mas isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com elas que não conseguiram pagar, perderam o emprego, então não se interessaram. Então às vezes é chato, mas nesse caso eu senti prazer de ver o cara indo embora. Porque o cara, nossa, ele fez muita confusão pra gente. Enfim, a gente pegou essa casa, né, a gente tava muito animado de começar a trabalhar nessa casa. Na verdade, essa é a última casa que a gente vai fazer aqui em Tallahassee. Depois a gente já vai morar em outra cidade, vai começar coisas novas, né? Então, a gente tá muito ansioso pra começar nessa casa, porque é uma das maiores casas da empresa até agora. E a gente pegou por um bom preço, que a gente ficou super animado de trabalhar nela e vender depois. A família que morava lá são uma família de indianos. E eles estavam indo bem, o pai era médico, e ele conseguiu juntar uma grande fortuna, uma fortuna muito mesmo, que ele teve várias casas ao redor dos Estados Unidos. E esse médico ficou velhinho e morreu, né? E deixou toda a herança que ele juntou para pro filho mais velho. Porque família indiana é assim, eles não dividem entre os irmãos. E nem tem tipo um testamento, nem nada. A fortuna vai toda pro filho mais velho. E por azar dessa família, esse filho mais velho era um cara super imaturo, usa drogas, bebe, não tem nenhuma responsabilidade com dinheiro nem nada. E ele já tá nos seus 40 e tantos anos, viu? Pra vocês verem. Esse homem conseguiu perder toda a fortuna da família dele. Toda a fortuna. Ele perdeu com tudo, com multas, com prisão, com drogas, com bebida, com comprando coisas, viagem, essas coisas, né? Gastou todo o dinheiro que o pai dele passou a vida toda trabalhando. Quando eu penso nisso, eu fico frustrada, meu, sério mesmo. Como é que alguém perde tanto dinheiro assim? É tanto que a irmã dele, que é advogada, tava processando ele porque ela achava injusto ver o irmão gastando todo o dinheiro assim que o pai trabalhou pra ter, né? E essa irmã não teve nada, tadinha. Esse cara, esse indiano, ele não queria ir embora da casa. Ele queria ficar lá. A gente já tinha pagado pra ele ir embora. A justiça já tinha determinado que ele tinha perdido a casa, que ele tinha que sair de lá e ele não queria sair de lá. Ele tava gastando muito dinheiro pagando advogados pra poder conseguir mais tempo de ficar lá e atrasar o nosso trabalho, o que foi muito chato, porque a gente precisa muito terminar essa casa esse mês. O irmão do Jones ligou pro Jones e falou: eu quero que você invada a casa e tire fotos pra mim, porque eu preciso saber como é dentro pra poder planejar e começar a fazer todas as anotações que a gente precisa consertar nessa casa. E aí a gente pediu pro cara lá pra gente entrar. E ele não deu nenhuma ousadia. Aí o Jones tá ok, vou invadir a casa. A gente foi, eu fui junto com ele, né? O Jones não queria que eu fosse, mas eu não perco nenhuma confusão por nada, querida. E lógico que eu tive que estar lá no meio. Então eu fui pra lá. E a Luísa ficou no carro, viu? Com uma amiga minha, que a minha amiga minha também foi. E ela ficou olhando o Lulu enquanto eu e o Jones invadia a casa, né?
O cara aqui, a gente não invadiu a casa, a gente pagou pra alguém abrir a porta, né? E o chaveiro, ele tava lá abrindo a porta, e quando ele abriu a porta, o alarme começou a soar lá, né? E o chaveiro olhou pra gente, tipo, ok, tô fora, vou sair daqui, vai que a polícia apareça e eu fico parecendo que abri a porta pra pessoas que nem é dono da casa, né? O chaveiro ficou morrendo de medo, mas... Né, não ia dar nenhum problema, a casa é nossa, os documentos estão todos no nome da família, então não tem nenhum problema. A gente entrou lá, né? A casa tava um lixo, lixo. Gente, um lixo mesmo. Um monte de coisa jogada no chão. Tinha até sangue no chão, bebida alcoólica, facas espalhadas, fotos antigas. Um fedor estranho de coisa morta lá, sabe? Uma coisa muito nojento mesmo. Na verdade, a maioria das casas que a gente trabalhou, que a gente comprou, as pessoas eram super porcas e imundas e tinham muitas coisas desnecessárias. No caso desse cara, ele teve muitas caixas de site, por exemplo. Ele comprava muitas coisas e ele largava as caixas no meio da casa, prato sujo e tal. Nossa, foi terrível. E quando a gente entrou lá, vem o cara super zangado. Eu fiquei morrendo de medo, porque, sério, todo mundo pode ter uma arma aqui, né? Então eu fiquei pensando, bem, tecnicamente ele pode atirar na gente se ele quisesse. Mas ele não pode, porque a casa é nossa, mas a gente invadiu. Então ele pode atirar. E eu fiquei morrendo de medo, né, de ele começar a atirar na gente e tal. Só que ele sabia que ele não podia fazer isso, que ele ia perder total direito se ele fizesse isso. Mas vocês sabem, né, tem gente doida em todo lugar, então eu fiquei com muito medo dele ser uma pessoa doida. A gente entrou lá, ele tava todo vestido de terno, gravata. Se você olhasse pra ele, você nem diria que ele morava naquele lixão de casa. Ele parece uma pessoa super arrumadinha, sabe, super riquinha e tal. E a gente olha pra ele, eu nem acreditei que ele vivia naquele lugar tão sujo. Ele chegou com o celular na mão, ligando, polícia, tem alguém invadindo na minha casa, socorro, quem é você, sai da minha casa, não sei o quê. E o Jonas ficou olhando pra ele com uma cara de raiva, porque o Jonas já tava por aqui dele, com as mentiras dele, pra poder ficar com a casa. O Jonas olhou assim, a gente é o dono da casa, e eu entrei na casa e eu vou olhar a casa. E ele ficou... Ah, sai daqui, polícia, tem ele, uma mulher, vem aqui, não sei o que, ligando pra polícia. E eu fiquei, ai, que cara chato. E o Jonas olhou pra mim e falou, amor, vai pro carro. E eu fiquei tipo, eu vou pro carro? Querido, vou ficar aqui, eu vou olhar essa confusão aqui, não vou perder por nada. Eu que não sou besta. E eu fiquei lá. E esse cara ficou falando no telefone, polícia, tem a pessoa aqui, tá com uma mulher, não sei o que, eles invadiram minha casa, não sei o que. E aí o Jonas ficou olhando pra ele, tipo, sério? Aí o Jonas ficou, pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia, pode, me faça esse favor, porque a polícia vai me tirar daqui, porque essa casa não é sua. E aí eu falei, não, Jonas, bora sair daqui, não vou ficar aqui não, essa casa tá um fedor. Vamos sair daqui, vamos esperar a polícia lá fora, né, porque é assim, se chamar a polícia e você correr, aí sim, você vai preso. Então a gente ficou lá. Eu fiquei lá, com certeza. Fiquei lá doida, ansiosa, esperando a polícia chegar, né, pra tirar o cara de lá. E, gente, foi sério, passou 2 minutos, a polícia chegou. Chegou uns 2 carros de polícia. Não chegaram tocando sirene nem nada, só chegaram de boa mesmo. Chegou a polícia, todo assim, né? Falou, oi senhor, não sei o que. E aí o Jones foi todo educado lá com a polícia. Aí a polícia olhou pra gente e falou, vocês não parecem pessoas que arrombam casas. Então eu acho que eu quero saber mais essa história, porque esse homem ligou, parecia que vocês eram 2 ladrões tentando assaltar a casa dele. E aí o Jones ficou, essa gente é o dono dessa casa. Esse cara perdeu a casa no foreclosure. Foreclosure? Eu não sei se fala assim, mas aqui fala foreclosure. Eu acho que é assim que fala. Leilão. Aí esse cara perdeu a casa no leilão e a gente entrou pra poder olhar algumas coisas da casa e ele chamou a polícia, como se ele tivesse total direito. O policial falou, ok, você pode me mostrar os documentos e tal? Aí o Jones mostrou todos os documentos que provavam que a casa era nossa. A polícia ficou, ok, então eu vou conversar com ele. Aí foram os policiais lá conversar com o cara. Aí o cara ficou super irritadinho, né, dizendo que a gente tinha invadido a casa, não sei o que. A polícia deu o maior sermão nele, gente. Os policiais foram super gente boa com a gente, ficaram do nosso lado, conversaram, sabe? E o cara que passou o maior meio da vida dele, porque os policiais ficaram, por que você só não sai da casa e deixa as pessoas trabalharem? Por que você tem que ser assim? Só sai da casa, você já perdeu essa casa, não sei o que. E ele ficou super irritado. Super irritado. E eu lembro que a minha amiga no carro tava, tipo, me zoando. Ei, Wendy, você vai ser deportada, hein? Chamou a polícia, assim, ó, vai ser deportada porque invadiu uma casa, não sei o quê.
Eles podem me deportar se eu fizesse isso mesmo, sabe? Tipo, se a casa não fosse minha, eu entrasse lá pra roubar e tal. Porque é assim, se você cometer algum crime e eu não for cidadão, no caso, eu não sou cidadão, só tenho um green card, eu poderia sim se deportar, mas não foi o caso, também não foi nada sério. Eu tava conversando com o Jones em português, né? E os policiais ficaram: ah, você é de onde? Que língua é essa? Ah, não sei o que, português, ah, que lindo, blá blá blá, essas coisas. Ficaram super de boa com a gente, super educados. E eu sempre comentei com o Jones que eu acho muito engraçado como são os policiais daqui, né? Os policiais de rua, eles são sempre gordinhos, velhinhos, sabe, comendo, sabe aqueles policiais que você vê no desenho animado, gordinhos, sentados, comendo rosquinha? Gente, é bem assim mesmo, sério, é igualzinho, muito, sério. A maioria dos policiais que eu já vi aqui, eles são gordinhos, velhinhos e estão comendo e tal, e são super gente boa, sabe? E foi bem assim esses policiais. No fim das contas, o que deu? O cara, ele perdeu a casa, né? Ele foi embora. A gente conseguiu entrar na casa. A gente começou a trabalhar nessa casa, inclusive, essa semana. E tá ficando muito melhor. A gente já limpou tudo, a casa, já tirou todo o lixo. E muitas vezes, quando a gente pega essa casa, a gente ganha muitas coisas. A gente já ganhou câmeras, já achamos dinheiro, já achamos muitas coisas boas, tipo, o Jones achou uma bicicleta de ciclismo bem cara, malas, sabe? Muitas coisas boas que eles largam aqui, que americanos acumulam tanto e não conseguem levar e só deixam pra trás. Então, a gente ganha muitas coisas. A gente já achou até iPhone, iPad, sabe? Videogames que eles deixam tudo pra fora. E mesas, muita coisa mesmo. E a gente acaba, o que eu quero, eu fico, limpo, com certeza, limpo tudo e fico pra mim. Ou então eu pego e vendo. E eu adoro quando isso acontece. Muito legal. Pois é, no fim das contas, esse cara saiu da casa. Finalmente a gente conseguiu a casa. E agora tá trabalhando e está ficando muito linda. Eu acho que o Jones vai gravar um vlog dessa casa. E vai ser um vlog muito legal pra assistir. Porque, gente, vocês vão ver a diferença. A diferença das casas é incrível. Muito lindas mesmo. Ficam muito lindas. É um trabalho que eu amo fazer. Porque eu amo decorar. E eu sempre decoro casa, sabe? E deixo tudo bem bonitinho e fica tão lindo. O Jones tem uma página, inclusive, no Facebook dele. Que acho que é Mingain Jones Realtor. Alguma coisa assim. E ele sempre coloca as casas, eu vou deixar o link aí se vocês quiserem olhar algumas casas. Não tem o antes, só tem depois das casas, então se vocês quiserem ver pode entrar lá. Mas enfim, essa casa, o Jones vai fazer um vlog dela e vai ser bem legal pra assistir. Bem, foi muita confusão, muitos meses de ir no advogado, indo na justiça pra tirar o homem de lá. E finalmente a gente conseguiu. Eu acho incrível, porque ele saiu, foi antes de ontem, e a casa tá como se alguém não morasse lá por anos. É muito lixo, muita bagunça. Não parecia que humanos moravam lá, sério mesmo, é muito lixo mesmo. Uma pilha de roupa que ele deixou pra trás, super fedorenta, parece que tem um bicho morto. Às vezes eu fico até com medo de achar um corpo lá, porque o fedor é muito grande. Enfim, gente, obrigada por assistir esse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar e de comentar o que vocês acharam. E é isso aí, então, tchau, tchau, até a próxima.